Bom dia. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo neste momento. Eu queria muito agradecer ao GEFA e a todas as instituições que organizaram o evento o convite. Mas eu também queria muito agradecer a meu esposo Júlio, que teve a boa vontade e o carinho enorme de me trazer nessa manhã. Nós que estávamos, ele merece palmas e um beijo bem grande. Nós que estamos, na realidade, em Pitimbu, numa praia em Pitimbu, lá na Paraíba, tivemos um pouquinho de contratempo para chegar aqui, mas foi uma alegria enorme. E para alguns que possam estar assim pensando, meu Deus, mas Eulália não pôde vir. Eu queria dizer uma coisa. Quero, na realidade, fazer um relato. No final do ano, em dezembro, eu tenho o hábito de as pessoas mais próximas a minha família, eu sempre presentear com um livro. Livro espírita para todos, mesmo que não é espírita, ganha livro espírita. E comprei um livro espírita para mim também, é claro. Estava lá na árvore de Natal, distribuí todos, o meu eu não abri. Deixei, sabia qual era, não abri. Deixei lá guardadinho. No dia que Alisson me fez o convite, não vou nem dizer convite, a convocação, porque quando Dona Sônia diz algo, a gente diz, claro, pois não, certo. Eu peguei vários livros, né, do nosso armário e tudo, fui separando mais ou menos o que eu achava que poderia ser interessante. Mas, ao chegar na sexta-feira passada, na casa, na praia, meu neto chegou, pegou o pacote de presente que eu nem aberto ainda tinha. Olhou para mim e disse assim, ô vovó, e este presente é meu? Eu disse, não, meu amor, este presente é meu, vovó comprou para mim mesma. Aí ele chegou e disse assim, então abre, vovó, isso logo. Queridas irmãs e irmãos, minha surpresa ao abrir o primeiro capítulo deste livro é exatamente o tema da manhã de hoje. O nome do livro, para quem quiser, Contribuições de Joana de Ângeles. Ele é publicado pela AME Brasil e o organizador é Gelson Luiz Roberto. Contribuições de Joana de Ângeles. O primeiro capítulo, o primeiro título é exatamente O Mundo Doente, as doenças contemporâneas e os distúrbios coletivos. Quem quiser depois adquirir, terá um excelente livro. E eu vou ser muito sincera, eu sou bastante, vamos dizer assim, cuidadosa com as questões das obras de Joana de Ângeles. Porque muitas vezes, o que é que eu observo? Algumas pessoas leem um livro de Joana de Ângeles, ditado por Joana, né, psicografado por Divaldo, e já se acham com o direito de se acharem psicólogos, dando muitas vezes pitacos na vida das pessoas, querendo muitas vezes adentrar a problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas mentais, que não cabe a quem não tem, na realidade, a formação psicológica. Eu tenho certeza que toda a contribuição de Joana, ela fez com muito carinho para todos nós, mas não para que a gente se aventure. Ao contrário, eu acredito sinceramente que cada uma dessas obras é para cada um de nós, e não do próximo. Mas vamos lá. Tempos líquidos. Quem trouxe esta teoria pós-moderna? Bauman, um filósofo, um sociólogo, um professor que veio a falecer em 2017. E ele fala de algo que nós estamos sentindo, vivendo na nossa realidade. Esse tempo líquido que se escoa, que se vai em nossas mãos. Queridas irmãs e irmãos, quantos de nós já não está sempre pensando, o dia tem
Menos de 24 horas. Eu acho que o tempo está mudando, as coisas estão correndo. Todos nós estamos achando que o tempo é pouco, que precisamos de mais e mais e mais tempo. Vivemos agregados a um aparelho pequenininho que cabe em nossa mão e que ele muitas vezes consome todo o nosso tempo. Quantos de nós, queridas irmãs e irmãos, estamos aqui e perdemos a possibilidade de estarmos convivendo com os nossos familiares, com os nossos amigos, até mesmo com os nossos companheiros profissionais, porque estamos envolvidos totalmente a uma carga muito forte de que essa tecnologia, que era exatamente, ou que é exatamente para nos auxiliar, mas que consome o nosso tempo. E ao vermos não aquilo que verdadeiramente é interessante, mas ao vermos muitas vezes pessoas demonstrando ou aparentando uma certa felicidade, ficamos a nos questionar: e onde está a minha felicidade? Ou o que é pior, por que eu não sou feliz? Por que eu não tenho esta felicidade? Como que aquela felicidade que aquela pessoa aparenta ou demonstra ter fosse para todos nós. Quantos de nós não vemos pessoas comemorando uma quantidade de seguidores? E a gente muitas vezes pensa que precisa ter também aqueles seguidores. Atualmente nós estamos envolvidos em algo tão fluido, que é tão rápido, que de repente já não serve mais, já está ultrapassado. Já passou o tempo. Pensemos, cada um de nós, se nós que somos a maioria que eu estava aqui observando, de uma geração das coisas sólidas, onde nós precisávamos ter uma educação rígida, onde os nossos pais nem precisavam falar muitas vezes, eles só olhavam e a gente já sabia o que aquele olhar queria demonstrar para nós. Nós não temos mais esta geração. Aquela geração que precisava ter um objetivo, um norte. Quando alguém dizia para você, o que você quer ser? E você dizia logo, professor, médico, engenheiro. Eu acho que professor não, né? Porque muitas pessoas nunca quiseram ser professor, porque sempre pensaram assim. E o salário? Mas pensemos, cada um de nós. Nós tínhamos objetivos. Nós queríamos casar. E quando nós casávamos, nós estávamos ali com a nossa família a fazer. Quantos de nós queríamos ter filhos? E tínhamos 2, 1, 3, 4, antes da nossa geração, 7, 8, 12 filhos. Mas esse era o nosso objetivo, constituir família. E rapidamente, a maioria de nós, eu acredito que com 20, 21, 22 anos, já estávamos com esses objetivos, com essas metas preparadas. Hoje não. Nós nos encontramos numa pós-modernidade, onde tudo muda, tudo rapidamente muda. E hoje eu posso começar a fazer uma faculdade de administração, mas daqui a 2 meses eu digo a meu pai e a minha mãe, não é isso para mim não, eu vou fazer educação física. E eu recomeço os meus estudos para poder ir fazer um novo Enem e vou fazer educação física. E a gente começa a ver jovens com 24, 25, 30, 32, 35, na casa dos pais. Ainda morando com os seus pais. Sem ter aqueles objetivos que nós antes tínhamos definidos. Todos corretos. Pensemos, cada um de nós, se a gente não conhece exatamente alguém que está se enquadrando nesse perfil da pós-modernidade, das mudanças rápidas.
Hoje eu gosto, amanhã não gosto mais. Quantos de nós não vemos que pessoas hoje em dia vão para o casamento já pensando assim: se não der certo, eu descaso, arranjo outro. E é assim tão simples e tão fácil? Por que que nós não pensamos assim? Ou não começamos a ter aquela ideia de que, caso sim, se não der certo, eu vou fazer o que posso em diálogo, em conversa, em estruturação familiar para que dê certo. Porque o casamento tem o momento do sim e tem o momento do não. Tem o momento do ganho, mas tem o momento da perca. Todos nós precisamos entender isso. Mesmo aquele que já está casado há mais de 30 anos. Pensemos, por que que essa geração modificou tanto? Por que que essa geração faz com que as coisas sejam tão líquidas e tão fluidas? Cada um de nós precisa parar para refletir. Por quê? Da mesma forma que eu disse que ao escolher o livro para mim, com certeza não era eu que estava escolhendo. Com certeza ali naquele momento eu já estava tendo uma ajuda espiritual de alguém que estava ao meu lado e que já dizia assim: pode ser que lá em fevereiro, no carnaval, você tenha que vir a falar deste tema. E você precisa estudar sobre isso. Quem de nós não para neste momento para pensar que esta espiritualidade amiga que nos trouxe nesta casa, neste teatro, neste auditório, nesta manhã, ela nos acompanha o tempo todo. E nós precisamos entender que as gerações mudam, os momentos mudam, a história, que alguns pensam que nem a história está mais existindo, porque a historicidade está tão rápida que nem está dando tempo de se escrever essa história, pode acontecer para nós, mas nós não podemos esquecer que o mundo espiritual continua a nos acompanhar o tempo todo. E aí nós temos então que parar para fazer uma reflexão acerca dos princípios espíritas. Será que estes princípios também mudaram? Será que nós vamos então ter também, como infelizmente a gente costuma escutar alguns expositores ou algumas pessoas, alguns adeptos à mídia, à internet, dizendo de um espiritismo tradicional, de um espiritismo moderno, de um espiritismo pós-moderno? Infelizmente, como nós muitas vezes precisamos desses rótulos e esquecemos na realidade que este espiritismo, ele está publicado há 165 anos, à luz da organização e da codificação do nosso professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, e não sofre as mudanças nas bases. Não, queridas irmãs e irmãos, nós... Obrigada, professor Humberto. Partindo do senhor, é um carinho enorme. Nós precisamos entender. A espiritualidade amiga continua conosco. Mas nós é que fazemos a sintonia com essa espiritualidade amiga. E isso é básico da doutrina espírita. A existência de Deus, o cuidado que Deus tem conosco, ao comando de Jesus, ele é básico e continua conosco. Mas aí eu quero fazer um parênteses. Nós, mães e pais, que precisamos sair para trabalhar porque achamos que precisamos comprar muitas coisas. Nós achamos que precisamos ter.
ter o carro do ano, ter o apartamento reformado, ter uma casa de praia, ter uma roupa da moda. Nós ensinamos os nossos filhos a essa existência de Deus. Nós, quando colocamos para os nossos pequenos filhos e netos o nosso celular com o YouTube mostrando desenhos e figurinhas e tudo mais, paramos também para mostrar para ele que existe um Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do nosso universo. Nós paramos para ensinar os nossos filhos a oração que tanto poderá acalmar o seu coração no dia a dia de nossa vida? Paremos para pensar, porque é tão fácil colocar a culpa nessa geração, mas não podemos parar para tirar a nossa responsabilidade. Nós queremos filhos que saibam nadar, que saibam balé, que saibam falar mais de uma língua. Nós queremos filhos que tenham raciocínio lógico. A gente coloca em vários cursinhos para ajudar ele, inclusive no Enem, desde o primeiro ano. Mas nós levamos nossos filhos para as aulas de evangelização moral cristã que nós precisamos ter para com eles. Porque é tão fácil a gente dizer assim, essa geração é muito ingrata. Essa geração não reconhece que eu dei o iPhone, não reconhece que eu dei o computador, não reconhece que eu dei a roupa de moda. Mas se você está dando do seu tempo a este filho, você está apenas comprando as coisas para eles, contratando uma funcionária que você ainda reclama porque tem que pagar todos os direitos trabalhistas para ela. E deixa lá que ela crie ele. Porque é muito diferente, queridas irmãs e irmãos, criar e educar. Quando a gente principalmente coloca uma pessoa na nossa casa, que muitas vezes não tem a educação que a gente acredita que seria o ideal. Então, lembremos, essa existência de Deus faz parte do nosso conhecimento, na nossa consciência. Mas a criança precisa ser ensinada desde pequena. Ela precisa ser contemplada com esses ensinamentos, para que ela saiba que nada acontece por acaso. Para que ela saiba que esta natureza, este meio ambiente tão falado e que muitos dizem que nós precisamos preservar, começa a partir de nós mesmos, quando nós cuidamos do nosso corpo, porque este é um corpo presente de Deus, é empréstimo para cada um de nós. Ao nos olhar, já estamos vendo a prova da existência de Deus. Quando a gente consegue entender todo esse sistema, todos esses aparelhos dentro do nosso corpo, nós estamos vendo que a tecnologia de Deus é imensa, abençoada, maravilhosa, misericordiosa com todos nós. Vejamos como a gente precisa entender que acima de Deus não há possibilidade. Deus é que está acima de todos nós, de toda a sua criação, e não parou de criar em nenhum momento, não nos abandona em nenhum momento. E mesmo quando a gente age sem saber o propósito, existe um propósito de Deus nas nossas vidas. Paremos para pensar. Paremos para cada um de nós ficarmos analisando, quando muitas vezes a gente costuma dizer, quando a gente fica sabendo de algo violento acontecendo na nossa sociedade, e alguém chega e diz assim, é falta de Deus. Mas, queridas irmãs e irmãos, quem será que criou, que educou aquela pessoa? Será que aquela pessoa também tinha Deus? Analisemos, façamos uma reflexão.
Pois que muitas vezes, e eu costumo muito comentar sobre isso, na casa espírita que eu faço parte, o Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, se nós não estivéssemos em uma casa espírita, será que nós estaríamos falando acerca dessas questões, essas reflexões? Será que nós estaríamos trabalhando verdadeiramente ou procurando trabalhar no bem e na caridade? Paremos numa reflexão, pois que é muito fácil nós julgarmos o nosso semelhante. Mas mais fácil deveria ser nos colocar no lugar deste semelhante. Pois que lembremos um outro ponto básico da doutrina espírita. Somos, todos nós, espíritos imortais. Somos todos nós espíritos imortais. Não somos eternos, porque eterno só Deus, mas somos imortais. E eu vou dizer uma coisa, eu até fiquei agora pensando, o único corpo que eu vi levar um óculos, quem sabe? Reginaldo Rossi. Mas nós não levamos nada daqui. E por que corremos tanto atrás das coisas materiais? Aí alguém pode dizer assim, para deixar aos meus filhos, para deixar aos meus herdeiros. E muitas vezes os herdeiros brigam por tudo aquilo que você deixou. Deixam de se falar, não se relacionam mais, porque eram 2 filhos e tinham 3 casas. Uma casa teve que ser partida no meio, para que pudesse cada um receber igual. Paremos para pensar, nós somos esses espíritos imortais. Nós vivemos neste mundo como um empréstimo, como uma bênção de Deus. É a oportunidade que nós, espíritos, temos de evoluir, de progredir. Porque aqui, neste mundo transitório que nós estamos vivendo, mundo de expiações e provas, que caminha para a regeneração, que nós fazemos as nossas avaliações diárias. Nenhum de nós veio para cá sem antes receber uma preparação. Porque Deus é Pai de infinita misericórdia. Todos nós fomos preparados, fomos orientados, fomos conversados e aceitamos. O que é melhor, queridas irmãs e irmãos? Muitos de nós, na realidade, pedimos para estar aqui neste momento, para ter as devidas provas e expiações. Volto a dizer, nada acontece por acaso. E de repente, como o livro aborda, nos vemos doentes coletivamente. Inúmeros são os processos depressivos, fóbicos, de síndrome de pânico, de dificuldades orgânicas, de câncer. Inúmeros são os processos de doença que todos nós estamos convivendo. Mas lembremos, será que tudo isso não tem um único motivo? Nós mesmos, a nossa intimidade, a nossa insatisfação pelo que estamos vivendo. Paremos para fazer uma pequena reflexão. Fazendo uma breve pesquisa, no Brasil nós temos suicídios, muitos suicídios, infelizmente. Mas um dos países onde mais tem suicídio é o Japão. E eu parava para pensar assim, meu Deus, mas no Japão tudo dá tão certo. A gente acha eles tão educados, porque quando eles saem, eles deixam tudo limpo. Mas observem então, não é as questões
de educação, de consumo, que dão certo e dão a felicidade às pessoas. Não. É exatamente aquilo que nos falta, este vazio interior. E aí eu trazia, então, para todos o livro Vidas Vazias, que foi um lançamento do ano passado de Divaldo. Vidas vazias. Por que é que nós estamos, então, correndo tanto contra o tempo e as vidas estão vazias, perdidos, sem norte, sem caminho, sem esperança? Porque exatamente, queridas irmãs e irmãos, somos os espíritos que viemos com a possibilidade de nos reencontrar, de nos reeducar. Não somos esses espíritos novos que caíram no planeta Terra ou no país Brasil. Na realidade, nós tínhamos, ou temos, que é o correto, um trabalho a fazer aqui, que é em prol de nós mesmos. É a nossa reforma íntima, é a nossa mudança interior. E é tão interessante, porque muitas vezes nós queremos que o outro mude, nós queremos que a sociedade mude, nós queremos que o país mude, mas e nós? Estamos fazendo o quê para mudar a nós mesmos? O que nós estamos fazendo dentro desta nossa casinha que se chama intimidade, para que a gente tenha este mundo regenerado que todos nós esperamos, que muitos de nós, inclusive, pensávamos que a pandemia ia trazer a regeneração, como se fosse um passe de mágica. Não existe passe de mágica, existe sim, Livro dos Espíritos, terceira parte, Lei do Trabalho. E o trabalho é interior. Claro que também tem o trabalho exterior, e que nós precisamos fazer da melhor forma possível. Mas quantos vão trabalhar de cara amarrada, já reclamando, já insatisfeitos, sem lembrar que, inclusive, é aquele trabalho que te dá as bênçãos das contas pagas? Quantos são os desempregados atualmente? Quantas pessoas passam fome? E nós temos 3 alimentações por dia e reclamamos. Ó espíritos recalcitrantes nós somos. Ó dificuldade que nós precisamos entender. Estes espíritos que ficam dificultando a passagem de mundo de transição para a regeneração, de provas e expiações para a regeneração, somos nós. Cada um de nós. E não fique alguém aí pensando, ah, mas fulano tinha que estar aqui. Ah, mas Beltrano tinha que estar aqui. Não! O momento é nosso, de nós que estamos aqui. E a gente precisa se aperceber disso. Quantos de nós abrimos os nossos armários e vemos 20, 30 pares de sapato? Parecemos centopeias, porque o consumo é isso. A gente tem felicidade quando a gente tem alguém que pergunta para a gente e diz assim, você é feliz? Sou. Eu tenho uma família, eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo tem. Não, na realidade a gente não tem nada, nem os filhos são nossos. Os filhos são empréstimos de Deus. E mesmo que a gente queira, muitas vezes, mandar nos nossos filhos, é um engano, a gente não manda. Principalmente se for neto, quem manda são eles. Porque eles perguntam logo, vovô vai trazer uma besteirinha para mim? Vai, se o vovô não vai trazer uma besteirinha? São pequenas coisas que nós precisamos nos aperceber. Nós precisamos entender que nós passamos por aquilo que precisamos passar. As dores, os sofrimentos, as dificuldades são para ser vividas por nós.
E nós precisamos ser gratos a Deus, estarmos tendo esta oportunidade. Não estamos nos umbrais da vida, não estamos nos citados infernos da vida. Ao contrário, estamos na vida que precisamos ter. E eu nem gosto do termo que merecemos. Nós não merecemos, nós precisamos estar vivendo aqui e dando como espíritas um exemplo de aceitação por tudo que nós estamos vivendo. Lembremos, nós sabemos que não vamos levar nada, nem os nossos óculos, tudo vai ficar aqui. Então, que história é essa de pílula da felicidade quando eu vou ao shopping e saio carregada de sacolas? Não existe essa pílula da felicidade. A pílula da felicidade é quando eu me levanto, saio da minha casa, vou a um abrigo ou a um lar e vejo lá pessoas abandonadas, tendo necessidades, e eu volto para minha casa e levo o meu pensamento a Deus, dizendo: graças a Deus, como eu sou feliz, tenho uma casa, tenho uma família, não estou abandonado por alguém. Essa deveria ser a nossa pílula da felicidade. Mas quantos de nós, queridas irmãs e irmãos, fazemos um trabalho voluntário de ir a esses locais? Quantos de nós, queridas irmãs e irmãos, doamos o nosso tempo para alguém que precisa mais do que nós? E aí eu quero, inclusive, fazer um parêntese que eu acho extremamente necessário. Nessa época de mídia, nessa época de redes sociais, muitos estão agora acomodados pensando assim: ah, não, mas eu preciso assistir palestras e eu assisto pelo YouTube. Ah, mas a minha casa espírita tem uma rede social e eu prestigio, eu não preciso nem sair de casa. Infelizmente, vou ser muito sincera, nós precisamos do centro espírita, sim, o centro espírita físico de tijolos, porque nós precisamos sair da nossa acomodação cotidiana, sair do nosso sofá, sair da nossa cama, onde muitas vezes a gente coloca a palestra lá e nem termina de assistir. A gente não sabe nem o tema, porque na realidade nós estamos embalados por um cansaço físico, por uma dormência. Como Joana de Ângeles diz, estamos espíritos dormindo ainda. Quem de nós aqui lembra o que almoçou ontem? Quem de nós lembra do que almoçou domingo passado? Quem de nós lembra o que comeu há um ano atrás? Dia de carnaval, o que foi que eu comi no ano passado? Eu nem sei, mas eu garanto. Foi aquele prato de refeição que me deu a nutrição, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Foi ele que me nutriu o meu corpo. Está me dando saúde ainda. Me dá gordurinha também, mas isso é um outro detalhe. Mas me dá nutrição física. Centro Espírita, queridas irmãs e irmãos, nos dá essa nutrição espiritual. A vibração que o Centro Espírita tem, a sintonia que nós temos com os amigos espirituais, não encontramos em nossos lares, mesmo que nós façamos evangelho no lar diariamente. E olhe, viu, minha gente, porque quem de nós tem tempo de ler o evangelho diariamente? Paremos para pensar. A gente lê correndo. Muitos de nós escutam palestras no YouTube dentro do carro dirigindo. Quando é que nós vamos parar para fazer uma coisa só? Me concentrar para assistir essa palestra. Pois que dirigindo não é para você estar escutando palestra, é para você estar concentrado no trânsito. Pare para pensar. No trânsito, você deveria estar escutando uma música tranquila, suave, que traga uma certa paz que a gente já não tem no trânsito, que a gente já não tem dirigindo. E não escutando palestra, porque você, na realidade, não se concentra. Você não para pensar naquilo.
Este é um ponto que eu queria tocar, de nós como espíritos, espíritas, que somos. Precisamos ir ao centro, precisamos trabalhar no centro, precisamos escolher uma atividade. Eu costumo dizer que ao adentrarmos a uma casa espírita com o sentimento de trabalhar, um espírito que esteja ali, também sendo voluntário, vai escolher você e vai dizer: eu vou trabalhar com Dona Sônia, eu vou junto com ela, será a parceira que ela precisa. E vamos juntos trabalhar na casa espírita, com dia marcado, com horário marcado, com atividade marcada. Isso é que vai fazer a nutrição espiritual. Quando nós estivermos com os nossos problemas no trabalho, naquele momento da dificuldade, naquele momento quando você estiver de cabeça baixa, você faz uma prece, o amigo espiritual junto de você chega, passa a mão nos seus cabelos, você nem sente, mas você se sente revigorado. Você sente uma força interior que vem lá de dentro, que você diz assim: isso é o que eu estou precisando fazer. Isso não é muito trabalho. Isso não importa se o outro não fez, se é tudo em cima de mim. Porque se está em cima de mim, é porque eu posso fazer. É porque eu preciso fazer. E a gente não fica a reclamar como aquele espírito recalcitrante de outrora que nós fomos. Queridas irmãs e irmãos, esta mudança íntima somos nós que vamos operar na nossa vida. Este tempo líquido só vai existir na nossa vida se nós não nos apercebemos destes pequenos detalhes da existência de Deus, deste ser espiritual. Porque se a gente parar para se aperceber, até nisso, neste conceito espírita, nós vamos ver uma diferença. Nós somos espíritos, nós não temos espíritos. Vejam que interessante a gente se aperceber. Não adianta ter coisas, porque não é isso que vai fazer a diferença em nossa vida. Esse consumismo fica para uma sociedade doente e não para nós. E não para nós. Nós precisamos cuidar. E aí eu vou até lembrar de um detalhe. Não é só cuidar, pensando assim, da saúde física do corpo. Isso também faz parte. Claro, precisamos cuidar. Mas quando a doença bater na nossa porta, aceite e entenda. Procure fazer a sua parte para melhorar, mas procure entender. Quem é de corpo precisa ficar doente também, porque também é uma necessidade nossa. A gente começa a dar valor maior à saúde quando a gente começa a ver a doença batendo na nossa porta. E todos nós precisamos entender. A gente não precisa reclamar de Deus, mas ao contrário, nós precisamos nos aperceber disso. E um outro princípio básico que eu queria trazer para cada um de nós pensar, refletir e que não mudou, não importa o tempo, é a comunicabilidade que nós podemos ter com os nossos amigos espirituais. E aqui eu quero bater na tecla da questão da sintonia. Os meus amigos espirituais são o meu reflexo. Se eu gosto de futebol e eu gosto de um time determinado de futebol, nos finais de semana ou nos dias de jogos, eu vou querer estar aonde? Lá no estádio de futebol. É lá que eu vou estar, com os meus amigos. Queridas irmãs e irmãos, assim também é o mundo espiritual. Esta sintonia que nós criamos com esses amigos espirituais. O que nós fazemos, o que nós estamos
desenvolvendo como as nossas atividades, é que vão dizer quem são estes nossos companheiros espirituais. E eles não estão à nossa disposição, como algumas pessoas pensam. Não. Chico Xavier já dizia, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá, é de lá para cá. A gente não precisa estar querendo se comunicar. A gente precisa, sim, abrir os nossos olhos para poder entender como o que eu contei do livro. Aquele momento era um momento de comunicação espiritual. Era o Espírito me dizendo, guarda este livro que você vai precisar usar. E eu nem me apercebi. Quantas vezes nós somos instrumentos desses Espíritos para ajudar alguém? Quantas vezes nós somos livres de algum mal na nossa frente, quando a gente, sem nem pensar, de repente, toma um outro rumo e diz assim, hoje eu não vou por esse caminho não, eu vou pelo caminho de cá. Ou então, já aconteceu comigo, de eu de repente me levantar, puxar a sirene do ônibus e descer. Quando eu desci, eu disse, poxa, mas aqui nem é minha parada, por que eu desci aqui? Desci. Depois, o motorista, porque eu morava bem pertinho do terminal do ônibus, disse, professora, a senhora nem sabe, naquele dia na Avenida Sul, o ônibus foi assaltado. E a senhora desceu antes, não foi? Ia para onde? E eu olhava e eu dizia, nem eu sabia para onde eu ia, porque peguei o próximo. Quantas vezes nós estamos querendo comunicabilidade com os Espíritos sem nos aperceber? Eles nos rodeiam. Eles assistem tudo que nós fazemos. Eles participam de tudo que a gente faz. E quem quiser, inclusive, um exemplo, pegue o livro Sexo e Destino, de André Luiz. Quando nós temos ali um companheiro que chega em casa e que acha que vai descarregar o cansaço do dia a dia em uma dose de uísque. E ele pega o copo, coloca lá uma dose de uísque, bebe de uma só vez. Na realidade, não era ele que bebia. Era o companheiro espiritual que estava com ele e que ficou satisfeito com aquela única dose. Mas o que é que acontece? Chega outro. E o outro diz, agora é a minha vez. Quantas vezes nós somos esses fantoches, desses amigos espirituais. E ninguém diga, inimigos, Gisele. Não, eles são nossos amigos espirituais. Nós é que criamos vínculos, nós é que convidamos eles a participarem conosco das nossas escolhas, do nosso dia a dia. Paremos cada um para nós para pensar, porque muitas vezes vamos atrás de cartas consoladoras, vamos atrás de mediunismo e não nos apercebemos que ao deitar, quando podemos fazer o nosso evangelho, as nossas orações, colocar uma musiquinha bem tranquila e fechamos os nossos olhos, esses amigos espirituais podem nos levar para encontrar aqueles que nós estamos querendo nos comunicar nas cartas consoladoras. E a gente não se apercebe desses pequenos detalhes. A comunicação com os espíritos foi proibida por Moisés. Tudo que é proibido é porque existe. Basta com que a gente faça com equilíbrio, com cuidado e com esta sintonia, ao perceber a importância que precisamos dar a esta participação desses espíritos. O próprio livro dos Espíritos nos diz, muitas vezes eles nos comandam. Comandam. É claro que a gente não vai deixar ser comandado. A não ser quando a gente sabe que é um Emmanuel que está ao nosso lado e diz assim, disciplina, disciplina, disciplina. Aí é diferente. Mas quem de nós sabe se é um Emmanuel que está ao nosso lado? Então a gente tem que ter o cuidado, o crivo, a razão, porque todos nós sabemos que existem falsos profetas, existem a comunicação dos espíritos que querem o nosso mal, claro, mas eles são os nossos amigos, foi nós que fizemos amizade com ele,
cada um de nós. Então, tenhamos neste momento este pensamento para que a gente possa entender que esse amigo espiritual, ele pode ter sido o nosso companheiro do passado. E um dos pontos básicos, que inclusive é o que nos afasta de algumas outras religiões, é a reencarnação. Se nós somos espíritos, se nós continuamos vivos ao perder o corpo físico, nós também temos outras oportunidades de estarmos aqui em um novo corpo físico. É isso que a gente chama de reencarnação. E que, infelizmente, outras religiões não acreditam, não aceitam. Pensemos cada um de nós. A misericórdia de Deus é imensa. Jamais Deus nos deixaria sofrendo eternamente. Jamais Deus nos deixaria sofrendo por um erro, por um equívoco cometido por nós, que nós fizemos, que nós caímos ainda quando estávamos ignorantes. Então, Deus nos dá esta oportunidade de reencarnar neste nosso novo corpo físico. Mas, lembremos, trazendo toda uma bagagem anterior. Toda uma bagagem anterior. Os nossos filhos, desde o momento em que estão no nosso ventre, já são ali espíritos. Já está ali um espírito escolhido para conviver comigo. Mãe e pai que bem souber, já começa a educar desde o ventre. Quando passa a mão, e não precisa ter barriga não, minha gente. É desde o início, quando você e seu marido, ou você e seu companheiro escolhem que vamos ter um bebê. Você já começa a fazer vibrações carinhosas, de recebimento, de ajuda. Quando você já sabe que alguém está grávida e que lhe diz assim, estou grávida, vou ter um bebê, você já começa a emitir vibrações carinhosas, que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus ilumine. Eu, na minha santa ignorância do passado, eu dizia assim, que venha com muita saúde. Hoje em dia, ao conhecer a doutrina espírita e saber que a doença é o nosso salão de beleza, é o nosso momento também de educação, eu já não digo mais que venha com tanta saúde, porque eu já entendo que às vezes é o que nós precisamos. Então, que venha este Espírito e que seja muito amado por todos nós. Esta reencarnação sublime que nós precisamos entender. E também, permitam-me repassar para os nossos filhos e netos esse conhecimento. Pois que muitas vezes nossos filhos, netos, chegam aos 40 anos e não querem ter filhos. Ou chegam aos 40 anos achando-se agora já com a vida estabilizada e vão querer ter filhos. E o que é que acontece? O filho já não vem com tanta facilidade. Porque antes colocou todas as questões materiais, colocou todas as questões pessoais antes do desejo de ter um filho. Paremos cada um de nós para agradecer essa bênção que é a reencarnação. Tenhamos todos nós certeza, queridas irmãs e irmãos, nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos e pedimos a Deus dar a nossa parcela de contribuição ao progresso da humanidade. Cada um de nós escolheu isso. Ninguém chegou na doutrina espírita por acaso, pois que lembre-se, o acaso não existe. É uma causa que depois traz um efeito. O nosso efeito está agora aqui na doutrina espírita. Precisamos nos ater aos conhecimentos básicos e não apenas ser espíritas no centro espírita, mas ser espíritas na nossa vida.
modificando o nosso comportamento, entendendo que este progresso espiritual, ele depende deste nosso progresso moral. Moral. Não é um progresso intelectual. Eu tenho que ler muito. Não. É um progresso moral. Quando muitas vezes você deixa de ganhar dinheiro. Deixa de ganhar dinheiro. Porque você não precisa de tanto dinheiro, mas você tem tempos com os seus filhos, tempos com os seus netos, você tem tempos para fazer a caridade, você tem tempo para ser voluntário em um trabalho no bem. Este é para todos nós um grande pensamento, a proposta espírita que todos nós precisamos refletir, que todos nós possamos absorver nesta manhã. Que a gente ainda vai ter 2 excelentes palestras para parar para refletir, mas não apenas para sair daqui igual como entramos, para que estes fluidos, esse conhecimento, não se esvaia em nossas mãos, em nossas mentes, em nossos corações, mas que a gente saia daqui com um objetivo, com um pensamento de mudança. É esta proposta espírita que nós precisamos divulgar. Parem e reflitam. Há 50 anos atrás, ser espírita, para muitos, era motivo de vergonha, de esconder. Ninguém podia saber. Se você estava dentro do ônibus, perguntava assim, e aí, vai hoje? Aí você dizia, eu vou, mais tarde eu chego lá. Mas ninguém dizia onde. Era todo mundo calado. Depois que surgiu a novela, a viagem, TV Tupi, olha o tempo, TV Tupi, as coisas começaram a ficar melhor, porque começou-se a ver que aquilo que aquele jovem passava, de morrer e na realidade não morrer, e ao contrário, continuar vivo, ainda atrapalhando ou querendo atrapalhar a vida de quem continuava aqui na Terra, acontecia com muitas pessoas. E aí os centros espíritas começam a aparecer. Chico Xavier, com o seu trabalho maravilhoso, divulgando mais de 400 livros psicografados e continuando pobre, continuando fazendo bem, embaixo de um abacateiro. Tudo isso fez com que a gente começasse a ter aquele orgulho de ser espírita. Mas paremos para pensar. Não é para se orgulhar da boca para fora, não. É para, ao contrário, você saber a humildade que é ser espírita fazendo trabalho no bem, colocando as suas vontades, muitas vezes, embaixo da mesa para que o bem sobreponha, para que você trabalhe em nome de Jesus, em nome do amor de Deus sobre as criaturas e não sobre você mesmo. O amor tem que ser a partir de você para o seu próximo. Essa a proposta espírita, para que a gente saia carregando uma bandeira de que nós estamos fazendo aquilo que está lá no Evangelho, lutando contra nós mesmos. Como é que você reconhece um verdadeiro espírita? Quando ele luta contra as suas más inclinações. Que não sejamos nós, os espíritas, a estar julgando o outro. Nós não somos juízes. É claro, a não ser aquele que estudou para ser juiz. Aí é diferente. Mas nós, seres que estamos aqui com outras formações, não somos juízes da vida de ninguém. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas ao contrário, estamos para amar, sendo nesta sociedade exemplo de homens de bem. Este, o verdadeiro sinônimo do espírita. Espírita não é um ser feliz, porque o próprio Evangelho diz, a felicidade não é deste mundo, mas o espírita é um homem comprometido,
responsável, que cuida e que usa do seu livre-arbítrio para o bem. E, infelizmente, me perdoem quem gosta, mas eu não gosto daquela música que diz assim: amar como se não houvesse amanhã. Ao contrário, o espírita tem responsabilidade e ama hoje, sabendo das consequências que terá que responder amanhã, porque o livre-arbítrio dele diz isso. Não é a vontade dele que deve ser feita, ao contrário. É o sentimento da responsabilidade com o outro, da consequência de todas as suas atitudes e todos os seus comportamentos diários. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine a cada um de nós. Eu agradeço carinhosamente esses momentos que aqui passei com todos vocês. Todas essas lições são para mim mesma, para a minha vida, para o meu comportamento diário, onde eu exerço as minhas atividades de família, de esposa, profissionais, porque nós somos espíritas, aonde estivermos e aonde estamos, hoje, agora e todo sempre. Muito obrigada.